a luz do mundo, quem não diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida, quem te faz meu seguidor. Eu vou amar, Senhor Jesus, Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença e cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é este que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando. E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentem-se um momento, por favor. Queridas crianças, queridos irmãos e irmãs, hoje nós começamos a quarta semana do tempo da Quaresma. Eu acompanho vocês pelo Face, vocês não veem ali, eu não vejo a gente comentando, falando, porque eu gosto de deixar vocês sempre tranquilos, no silêncio, discretamente, mas a gente sempre acompanha a oração de vocês, a via sacra que vocês realizam, os momentos de adoração e também os momentos de oração. Então, parabéns, né, pelo caminho que vocês estão fazendo, pela caminhada quaresmal que vocês estão realizando
Quaresma é tempo de mudança, é tempo de conversão. É um tempo em que Deus nos chama, a igreja nos convoca a todos para um momento de escuta da palavra de Deus, um momento de oração, um momento em que nós abramos de fato o nosso coração para o jejum, ou seja, para que nós possamos realizar esse exercício espiritual, para nós melhorarmos e fortalecermos a nossa relação de comunhão com Deus. Mas é momento também de esmola, é momento também de caridade, momento que o Senhor nos chama a amolecer o nosso coração, para que nós possamos ser mais solícitos, mais solidários, partilhando a nossa vida, partilhando os frutos do nosso trabalho, o que nós temos com os irmãos mais necessitados. Tempo de Quaresma é tempo de nós buscarmos mais a Deus. E tantas orações, e ações que nós podemos fazer que manifestem o nosso desejo de viver a Páscoa. Nós temos hoje a palavra de Deus que toca profundamente o nosso coração. Estamos no quarto domingo e o Evangelho vem nos ensinar algo precioso, valioso. Vocês, quando leem o Evangelho, vão ver sempre as pessoas procurando Jesus, a multidão buscando a Jesus, e vem gente de todo canto, de todo lugar, em todas as situações. Pessoas doentes, pessoas empobrecidas, pessoas enfermas, pessoas que são trazidas porque são possuídas pelo espírito maligno, estão oprimidas pelo mal, e assim vai. Então as pessoas procuram Jesus, mas hoje, vejam, queridos irmãos, o Evangelho mostra o gesto de Jesus, a ação de Jesus. Ele sempre está anunciando o reino, ele sempre está pregando e levando o anúncio da boa nova, ele está indo continuamente ao encontro das pessoas. Jesus, enquanto pregava o reino, ele caminhava, ele então viu um homem, diz o Evangelho, um homem cego de nascença. Ele viu o homem. Dessa vez não é o homem que o vê, mas ele que vê este homem. E quando Jesus viu o homem cego de nascença, o que ele sentiu? Qual foi o sentimento de Jesus? Um sentimento de amor, um sentimento de compaixão. Jesus teve empatia com aquele homem, Jesus tomou a dor daquele homem e foi ao encontro dele. Por quê? Porque Jesus desejou, quis curá-lo, libertá-lo da sua cegueira. Então Jesus viu e foi ao encontro dele, cuspiu no chão e com a saliva ele fez o que? A lama. É muito interessante esse versículo, porque a saliva é símbolo, é algo que simboliza, representa o que? O Espírito Santo. No Evangelho, a saliva é o símbolo do Espírito de Deus. Mas a lama também, pelo seu sentido, remete-nos ao Gênesis, ao livro primeiro da Sagrada Escritura, quando o Senhor, ele toma a terra, ele toma o pó, ele vai fazer a lama, o barro com a argila e vai modelar o homem. E ao modelá-lo, o Senhor sopra sobre ele. Esse sopro também é o símbolo, é o sinal do Espírito Santo que é derramado sobre nós. Então, ao soprar, o homem, modelado no barro da argila, ele o faz, ele o constitui, repleto e cheio de vida, a sua imagem e a sua semelhança. Então, no Evangelho, Jesus, ele cospe no chão e com a saliva ele faz a lama
e ele vai em direção e se aproxima ainda mais daquele homem e vai ungir os seus olhos com a lama. Vai ungir os seus olhos com o barro, feito com sua saliva. Então, veja, o que Jesus faz em seguida? Ele olha para o homem e vai dizer: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer o enviado. Então, aquele homem, imediatamente ouvindo a palavra de Jesus, levanta-se e vai e lava-se na piscina e volta enxergando claramente, ou seja, ele volta renovado, ele volta transformado, ele volta totalmente curado da sua cegueira. Irmãos, vocês ouviram o que diz o Evangelho? A piscina chama-se Piscina de Siloé. E o que quer dizer esse nome? O enviado. Quem é o enviado de Deus? Quem é o enviado do Pai? Quem é ele? Jesus. É isso mesmo. Então, Siloé, aquela piscina, ela tem dois sentidos importantes para nós. Primeiro, com o seu nome, significa o enviado, ou seja, significa e representa o próprio Jesus, que é o Messias, que é o Cristo, o enviado de Deus. Somente Jesus tem o poder de curar, somente Jesus tem o poder de libertar, de purificar aquele homem cego de nascença e devolver a ele a visão, e a visão plena, para que ele enxergue tão bem e tão claro como o meio-dia. Aquela piscina também tem outro simbolismo, tem outro sentido, outro significado. Aquela piscina chamada Siloé, ela também simboliza a pia batismal, ela também simboliza o nosso batismo, onde nós, outrora, fomos mergulhados, fomos lavados, fomos purificados na água e no Espírito Santo. Então veja, o homem ouviu a palavra de Jesus, o homem acreditou na palavra de Jesus e ele, fiel, foi lavar-se. E porque ele ouviu Jesus, porque ele escutou a palavra de Jesus e obedeceu a Jesus, lavou-se e voltou enxergando. Então, aqui nós aprendemos duas coisas importantes. Nós aprendemos o poder da fé. É preciso que nós acreditemos. Se nós queremos ser curados, e o cego representa cada um de nós, o homem cego de nascença simboliza todos nós. E se nós, como ele, na nossa cegueira, na nossa escuridão, na nossa treva, queremos ser curados, queremos ser iluminados, nós também precisamos admitir, nós precisamos entender que nós somos cegos, nós somos doentes, nós precisamos da graça de Deus. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira ação, essa é a primeira atitude. A segunda ação e atitude é a nossa fé. Se nós reconhecemos o nosso pecado, se nós reconhecemos a nossa fraqueza, se nós reconhecemos que caímos, se nós reconhecemos a cegueira que temos e as trevas que há dentro de nós, então é o primeiro passo para a cura. A segunda ação, o segundo passo é a fé. É preciso acreditar em Deus, é preciso confiar em Deus,
crer e confiar em Cristo Jesus e na sua palavra. Então esses dois elementos são indispensáveis, são essenciais para que nós sejamos curados. E Jesus, na nossa vida, como vemos no Evangelho, ele vai se revelar não só como Messias, não só como enviado, não só como o Senhor, mas ele se revelará para cada um de nós como a luz da nossa vida. O homem voltou enxergando porque foi iluminado por Cristo. Ele foi completamente tomado da luz de Cristo. E veja que interessante, diz o Evangelho, era dia de sábado, o dia em que o homem foi curado de sua cegueira por Jesus. Havia ali fariseus, e os fariseus começaram a descer o pau em Jesus, a falar mal de Jesus. Ali existiam fariseus e um grupo deles começou a dizer: esse homem não vem de Deus, pois ele não guarda, ele não respeita o sábado. Ora, sábado era um dia consagrado ao Senhor. No sábado, Jesus também com seus discípulos tomaram as espigas e comeram. O sábado era o dia do Senhor. Os judeus acreditavam, os fariseus acreditavam que no dia de sábado, o dia consagrado ao Senhor, não se podia fazer nada, absolutamente nada, como não se podia trabalhar, não se podia mover um dedo sequer, uma vírgula podia se dizer para se salvar alguém. Que absurdo! Jesus vem romper, Jesus vem contestar essa norma, essa regra e essa lei. Jesus vem mostrar que o verdadeiro dia do Senhor, o verdadeiro dia e o tempo consagrado a Deus é tempo de amar, é tempo de praticar a caridade, é tempo sim de acolhimento, de muito amor e compaixão, é tempo de salvar e libertar vidas. O dia do Senhor é o dia de tirar, pela graça de Deus, de nossa vida e ajudar o irmão também a tirar a cegueira, as trevas, para que todos caminhemos na luz. Então, os fariseus não acreditavam em Jesus, eles não aceitavam Jesus e o contestavam. Mas um outro grupo de fariseus também dizia: como pode um pecador fazer tais sinais? Se ele não veio de Deus, como pode um pecador realizar, fazer tais sinais? Eles não sabiam, ninguém sabia quem era Jesus, ninguém. Mas veja, queridos irmãos, observem agora que os fariseus que não criam, os fariseus que não acreditavam em Jesus, quando ficou sabendo que aquele cego tinha sido curado, eles o expulsaram da comunidade. Eles expulsaram o homem curado de sua cegueira do meio deles. Então Jesus, que estava anunciando o reino, Jesus que estava passando e fazendo o bem naquele dia, ficou sabendo que os fariseus tinham expulsado o homem do meio da comunidade. Então Jesus foi ao encontro de novo daquele homem. Jesus encontrou-se de novo com o homem que era cego e foi curado e perguntou a ele pessoalmente: acreditas no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus disse: tu o estás vendo, sou eu que estou falando contigo.
e foi curado, imediatamente respondeu, exclamando: eu creio, Senhor. E em seguida prostrou-se diante de Jesus, ajoelhou-se diante de Jesus. Então, é isso que nós precisamos. No Evangelho de hoje, Jesus se mostra como a fonte de vida, Jesus se mostra como o único capaz de nos curar. Irmãos, nós no tempo de hoje perguntamos, diante da nossa doença, diante da nossa enfermidade, seja ela diante da nossa cegueira, seja ela física, humana ou espiritual, quem é que pode nos curar? Quem é que pode nos libertar? Quem é que pode iluminar a nossa vida? E a resposta é: somente Deus, somente o seu Filho, somente Jesus Cristo tem esse poder, e ele se revela como luz para cada um de nós. Não é tempo de Quaresma, é tempo de nós nos prepararmos para a Páscoa, que nós possamos também, como este homem, acolher a graça, acolher o dom da fé, ouvir e acreditar em Jesus, e que nós também possamos, por ele, ser curados de todo mal. São Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer para todos nós: olha, eis trevas, mas agora sois luz do Senhor, vivei como filhos da luz. Significa viver como filhos de Deus, viver como cristãos, viver a experiência da santidade. E São Paulo vai dizer: o fruto da luz é chamado de bondade, justiça e verdade. E São Paulo vai finalizar dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te diante dos mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Sobre ti a luz do Senhor permanecerá, e tu caminharás à luz do Senhor, e somente a luz dele. Então, é tempo de Quaresma, preparemos-nos para a Semana Santa, preparemos-nos para a Páscoa. Jesus é, e somente ele é, a nossa luz. Que ele ilumine sempre o nosso coração. Vamos ficar de pé, vamos neste momento renovar a nossa fé rezando. Creio